Vamos lá para a questão número 4, que aparece para vocês como 270, muito parecida com a última questão que nós fizemos. Só que nessa questão aqui, MA e MB têm a mesma massa, vale 10 kg, atrito entre A e a superfície com coeficiente 0,6. Ele quer a aceleração e a tração no fio. Então, decomposição de forças. Quais são as forças que atuam no corpo A? Peso, normal, tração, e a última força que a gente decompõe é a força de atrito, que ela se opõe à força de tração. Sobre o corpo B, temos o quê? Peso de B e tração. Não tem normal porque o B não está encostado, ele está suspenso. E aí nós vamos lembrar o seguinte: quando eu tenho a força de atrito, eu tenho a dúvida se o movimento vai existir. Então, eu preciso saber se o atrito consegue manter o corpo parado ou se ainda assim o corpo entra em movimento. Quem está disputando novamente? A FAT disputa movimento com o PB. Então, vamos calculá-los novamente separadinhos. Qual é a equação da FAT? Mi vezes a normal. Então, a FAT é coeficiente de atrito 0,6 e a normal aqui é numericamente igual a PA. A massa é 10, então o peso é 100. Então, nessa circunstância, a força de atrito vai dar quanto? 60 newtons. Ela disputa com o corpo B, com o peso de B, né? Peso de B é a massa vezes a gravidade. A massa do B também é 10, gravidade 10, então PB vale 100 newtons. A FAT tem 60, o peso de B tem 100, o peso de B ganhou. A FAT não consegue segurar esse sistema. Então, consequentemente, o A vai se deslocar horizontal direita e o B vai cair. Não livremente, né? Isso daqui não é queda livre. Seria queda livre se sobre o B não existisse a força de tração. Quais são as forças que não participam? No A, normal e peso, porque são perpendiculares ao movimento, e no B, as duas participam. Sinais: contra, a favor, contra, a favor. Então, agora a gente já vai para a força resultante. Quem é a força resultante? Mais PB, menos T, estou subindo, mais T, menos FAT. Isso tem que ser igual a quê? A massa do sistema vezes a aceleração. As trações vão se anular, porque eu estou olhando para o sistema todo. O peso de B, nós calculamos, deu 100, menos a FAT, que também calculamos, deu 60. Massa do A e a massa do B são iguais a 10. Aqui vai ficar 40, é igual a 20 vezes A. Então, a aceleração vale, 20 vai para lá dividindo, 2 metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente vai achar a tração? No anterior eu isolei o A, agora eu vou isolar o B, porque não faz diferença para qual corpo você vai olhar, visto que esse é o mesmo fio, então é a mesma tração. Mas agora eu vou isolar o B. Quais são as forças que atuam só no B? Peso de B e tração. Para onde o B está indo? O B está descendo e as duas forças participam, sendo que o peso está a favor, positivo, e a tração está contra, negativa. Então, como é que é a força resultante aqui? Mais PB menos T é igual a massa só do B vezes a aceleração. Peso de B, 100, menos a tração, que é o que a gente quer, é a massa do B, 10 vezes a aceleração, que é 2. Então, menos T vai ser igual a 20 e o 100 vem para cá subtraindo, menos 100. Então, menos T é igual a menos 80, então a tração vale 80 newtons. Tranquilo, né? Vamos lá para a questão 5. A questão 5 ela já aborda com a gente as questões de atrito dinâmico
e atrito estático. Vamos lembrar, né? Dinâmico e estático é aquele que permite ou não que aquele corpo saia do lugar. Quando nós trabalhamos o atrito estático, e aqui é muito importante, a gente trabalha o máximo que o atrito pode ser, o máximo que ele consegue segurar. Depois disso, ele cai de categoria, ele não é mais atrito estático, ele é atrito dinâmico. O exercício ele fala o seguinte: o corpo de 20 kg está inicialmente em repouso. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, ele vai permanecer em repouso se nenhuma força atuar sobre ele. Sobre uma superfície horizontal, o coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é 0,3 e o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. A aceleração da gravidade é 10. Aplica-se ao corpo uma força horizontal F e verifica-se se ele entra ou não em movimento. Então vamos lá. O nosso norte ele começa com o atrito estático, porque o atrito estático ele vai nos dar o máximo que a força de atrito pode ser. Então, Φ máxima é o μ estático vezes a normal. Então, a Φ máxima é 0,3. E aí, o que nós temos aqui? Em todas as situações, além da F, nós temos peso, normal e a Φ. Em todas as situações, eu terei esse conjunto de forças atuando sobre a partícula. E aqui, novamente, a normal é numericamente igual ao peso. A massa é 20, então o peso vale 200 newtons. Então, a Φ máxima vai estar valendo quanto? 60 newtons. 0,3 vezes 200. Mas isso não significa que ela sempre vai estar sendo 60 newtons. Por quê? O máximo que a Φ pode ser é igual à força que eu estou fazendo. Então, na letra A, se eu aplico uma força de 40 newtons, ela é inferior à Φ máxima. Então, nessa circunstância aqui, a Φ responde com quanto? Com 40 newtons, porque o máximo que ela pode ser é igual. Na letra B, a mesma coisa. Nós temos aqui a força peso, a normal, a força de atrito, isso não vai mudar. E eu aplico uma força de 60. A Φ aguenta até 60. Então, o máximo ela consegue responder, o corpo permanece parado. Ele pediu para a gente verificar ou não entra em movimento, não entra em movimento, se estava parado permanecerá. Só que aí eu observo que na letra C, o que aconteceu? A força que eu faço ela é superior à Φ máxima. Então eu ganho da Φ nessa circunstância aqui. E caio e a Φ cai de categoria. Agora ela não é mais atrito estático, agora ela é dinâmico ou cinético. Então vou calcular essa nova condição. Φ comum é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético vezes a normal. O μ dinâmico vale 0,2, ele é sempre menor que o μ estático, porque obviamente a Φ máxima tem um valor máximo possível. A normal continua sendo numericamente igual ao peso, então a Φ, sob circunstâncias de movimento, vai responder com quanto? 40 newtons. Então, aqui eu tenho o peso, eu tenho a normal, eu tenho a Φ e agora a partícula, sim, entrará em movimento porque a Φ é menor que a força que eu estou aplicando. Ok, gente? E, finalmente, questão 6, que é a 278 da lista, está mostrando dois corpos ligados entre si por uma corda. Deixa eu subir aqui para caber a folha toda. Mas aqui a gente tem um detalhe importantíssimo. Que detalhe é esse? Ele diz que, devido à ação dessas forças, o sistema, sim, está em movimento, mas com velocidade constante. Isso daqui é importantíssimo, pessoal. Porque se a velocidade é constante, então significa que não tem aceleração.
E se não tem aceleração, a força resultante sobre esse sistema é zero. Isso não significa que não atuam forças sobre esse sistema, sobre esses corpos, mas a soma vetorial dessas forças vai dar zero porque não tem aceleração. Vamos prestar bastante atenção nesse detalhe. E ele pede para a gente o coeficiente de atrito e o valor da tração. Então, vamos começar decompondo as forças. Ele está dizendo aqui que o coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície é o mesmo. O que significa isso? Mesma superfície, os corpos são feitos do mesmo material. Então, vai dar um μ igual. Não dá um atrito igual, mas dá um coeficiente igual. Sobre o corpo A, nós temos o quê? O peso normal, tração e quem se opõe à tração? A força de atrito do corpo A. Sobre o corpo B, além da F, nós temos quem? Peso de B, a normal, a tração e dessa vez a força de atrito no B, ele não se opõe à tração, ele se opõe à F, porque é ela que está tirando o sistema do lugar. Quando não tenho aceleração, eu não me preocupo em aplicar a segunda lei, porque a força resultante é zero. Então, eu posso olhar para os corpos de maneira isolada. Como assim? Eu vou olhar só para o corpo A, ele não tem aceleração, então a força resultante em qualquer eixo tem que dar zero. No eixo horizontal, o que determina que a força resultante sobre o A vai ser zero? Que a tração seja numericamente igual a quem? A FAT do A, porque são eles que estão na disputa. Da mesma forma que no eixo vertical, o que determina o equilíbrio? Que a normal seja numericamente ao peso de A, a normal aqui do corpo A. Vou desenvolver aqui, então a tração é igual ao μ vezes a normal do A, que é igual ao peso do A, que vale quanto? 20. E daqui eu não tenho mais para onde ir. Mas eu vou agora observar o corpo B. O que determina o equilíbrio do corpo B? Primeiro vamos para o equilíbrio horizontal. Cabo de guerra horizontal que ninguém ganhou. A F tem que ser igual a quem? Tração mais a FAT do B. Direita tem que ser igual às forças que estão para a esquerda. A F, o exercício deu, vale 18. E é igual a tração mais, quem é a FAT do B? μ vezes a normal do B, que é numericamente igual ao seu peso, que vale 10. Então, 18 vai ser igual. Olha aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse valor de tração, que eu achei olhando para o corpo A, e vou substituir aqui. Porque se é o mesmo φ, então é a mesma tração. Então, no lugar desse T, vai entrar o quê? μ vezes 20, 20 vezes μ, mais 10 vezes μ. Então, 18 vai ser igual a 30 vezes o μ, então o μ é igual ao 18 sobre 30. Vamos simplificar isso daqui, divide por 3, dá 6, divide por 3, dá 10, então o μ vale 0,6. Além do μ, ele também pede a tração. Só a gente voltar para cá. Aqui, ó. A tração é igual ao μ que eu acabei de achar, 0,6 vezes 20. Então, a tração vale 12 newtons. Pessoal, espero ter ajudado. Bom estudo para vocês.